Este programa tem o apoio de Seiko Astron. O tempo não espera por ninguém, mas o Seiko Astron acompanha-o onde quer que vá. Com precisão atómica, 1 segundo a cada 100 mil anos, sem necessidade de mudança de bateria e apenas alimentado por energia luminosa, ajusta-se a qualquer fuso horário. Seiko Astron, o primeiro relógio GPS solar do mundo no seu pulso. Esta é a história do dia da Rádio Observador. Uma piada pode custar 1 milhão de euros? Nobre povo, nação valente e imortal, entre as brumas da memória. 1.118.000 euros, para ser exata. A 25 de abril de 2022, a humorista Joana Marques brincou com uma atuação dos Anjos, no Algarve. O grupo musical dos irmãos Sérgio e Nelson Rosado diz que a piada fez com que fossem vítimas de insultos e ameaças e que a chacota levou ao cancelamento de vários concertos. Danos no valor de 1.118.000 euros. 3 anos depois, o caso chega agora a tribunal e o julgamento cível arranca na terça-feira. O processo reabriu também o debate sobre os limites do humor. Que limites são esses? E quem os determina? Vou conversar com Tiago Pereira, editor de cultura do Observador. Eu sou a Sara Antunes de Oliveira e esta é a história do dia. Segunda-feira, 16 de junho. Bem-vindo, Tiago. Olá, Sara. Tudo isto começa por causa do hino nacional e de problemas técnicos que afetaram a atuação dos irmãos Rosado. Como é que passámos desse incidente para um grande processo em tribunal? É uma história que nos permite viajar no tempo. Só por isso vale a pena, só por isso é interessante. Vamos a isso. Isto começou em 2022, em abril. Os Anjos foram convidados para cantar o hino nacional. 25 de abril, certo? 25 de abril foi a data da publicação Certo. do vídeo que depois acabou por gerar toda esta confusão. Já lá vamos. Deixa-me só explicar, até porque isto é sempre interessante, porque tem a ver com aquelas tradições, provas desportivas. Portanto, há um hino, vamos começar tudo isto, os Anjos são os convidados. Mais tarde viemos a saber, até pelas palavras dos próprios, que a atuação não correu muito bem. Teve alguns problemas sonoros, teve ali, e isso é visível, alguns problemas na letra, que não foi muito bem interpretada. Essa atuação foi filmada, foi publicada nas redes sociais. Não por Joana Marques. Não por Joana Marques. E a Joana Marques, humorista, fez então depois uma publicação no Instagram em que cruzava excertos desse vídeo, dessa atuação, com comentários que tinham sido feitos, comentários e imagens no programa Ídolos. Na altura, a Joana Marques tinha feito parte do júri. E aparecem algumas imagens cruzadas em que ela faz assim uma cara de... isto... Que os jurados não estão a gostar muito do que estão Exato. a ouvir. Isto não está a correr muito bem. Além disso, aparece também o Tatanka, o músico, que é o vocalista dos Black Mamba, em que faz ali uma apreciação, obviamente no original é dirigida a uma atuação do Ídolos, e ali foi cruzada como se fosse... Mas é uma óbvia montagem, É uma pegando óbvia naqueles montagem. problemas técnicos e coisas que correram menos bem, Exatamente. com a avaliação dos... E é um vídeo de 1 minuto. E é um vídeo no Instagram, não é um episódio do Extremamente Desagradável, que é um podcast que a Joana Marques tem na Rádio Renascença, como muita gente parece achar. Não tem que nada a foi. ver. A questão é que depois é fácil fazer essa associação, mas o vídeo foi publicado no Instagram. O que é que a dupla de músicos alega? Bom, alegam, acima de tudo, danos patrimoniais e não patrimoniais. O que é que acontece? Logo na altura, pouco depois do vídeo ter sido publicado, não é? O vídeo começa a ganhar tração, começa a tornar-se famoso. A viralizar, como se diz agora, não é? Exatamente. E o que é que os Anjos dizem? Essa viralização do vídeo fez com que
más impressões e críticas e outras piadas e outros conteúdos menos positivos face aos anjos tivessem surgido e, como consequência disso, promotores e produtores de espetáculos começaram a ter reservas, isto alegam os anjos, naturalmente, em contratar a dupla. O que é que isso representa? Representam prejuízos em termos de dinheiro. Se uma banda não é contratada, uma banda não trabalha, não recebe. Além disso, quem é que também não recebe? Os técnicos. Todas as equipas, todas as pessoas que estão envolvidas na produção de um espetáculo. Desde as pessoas que conduzem os artistas até ao palco, até os que dirigem exatamente o palco, que o montam, o catering, o que quiseres. Né? Todas essas pessoas acabam por perder. Além disso, acrescem os danos não patrimoniais, podemos chamar-lhes danos à reputação. Aliás, não somos nós que os chamamos, os próprios disseram isso. E, aliás, houve depois uma situação mais particular, isto aconteceu no programa 2 às 10 da TVI. Foi uma das raras ocasiões em que os anjos se pronunciaram publicamente sobre este caso, e o Sérgio Rosado chegou a referir um episódio de bullying infantil em relação à sua filha. E, portanto, são estes danos que os anjos levam a tribunal. Portanto, há os danos que têm a ver com a chacota, com os insultos e ameaças que também dizem que receberam, mas depois danos mais práticos, dizendo assim, de concertos que estariam marcados ou para serem marcados e que não foram marcados ou foram cancelados. É daí que vem este valor de 1.118.000 euros? É verdade, 1 milhão e mais de 100 mil euros. Sim, lá está. Porquê? Porque tem a ver, de acordo com as contas dos anjos, com o número de pessoas que está envolvido neste prejuízo. São equipas de áreas diferentes, são espetáculos que ainda não tinham acontecido, que supostamente poderiam ter acontecido, mas que não aconteceram, porque este vídeo criou uma onda de dúvida, de reserva face àquilo. No fundo, sobre se eles sabem cantar. Sim, e se a prestação seria aquilo que quem estivesse eventualmente a pagar estaria à espera, ou se acabaria tudo numa enorme desilusão. Já voltamos à conversa com Tiago Pereira, editor de Cultura do Observador. O que é que pode sair deste julgamento? O Carlos susteve a respiração e abriu a sua encomenda da Amazon. É um novo aspirador robô que vai deixar o seu chão impecável por um preço muito mais baixo do que ele estava à espera. Para o Carlos, é 5 estrelas. Desde aspiradores robô a eletrodomésticos para a cozinha e muito mais. Encontre os produtos com as melhores opiniões a preços que vai adorar. Hoje mesmo na Amazon. Você conhece a Pinheiro e Valbon? É a construtora? Sim, sim. Pessoal com dinheiro mesmo a sério. O Zé faz 25. É um podcast de ficção para ouvir em 8 episódios. Uma coprodução com Coyote Vadio e Observador. Eu sei, eu já apertei com o gajo, já lhe dei 2 bofas, eu já o fui. Pedro, deixa-me falar até ao fim. Com as vozes de Tiago Teotónio Pereira, Beatriz Godinho, Sara Matos e a minha, Cristóvão Campos. Episódio 4. Sociedade Anónima. Onde é que tu andas, Zé? Este podcast de ficção tem o apoio da Citroën. Estamos de regresso à conversa com Tiago Pereira, editor de Cultura do Observador. Tiago, o julgamento começa esta terça-feira, 17 de junho. O que é que já sabemos do que vai acontecer? Sabemos algumas coisas. Eu provavelmente ainda sei menos do que tu, Sara, porque tu Já fiz mais julgamentos do que tu. Estás habituado a estes... Mas estás mais habituado a humoristas e a Estou mais habituado a palcos. Eu estou mais habituado a palcos do que a tribunais. Porém, sabemos que há 2 sessões marcadas, dia 17 e dia 18. Sabemos que os anjos vão estar presentes pelo menos no primeiro dia. Não temos a certeza da presença de Joana Marques. É muito provável que Sérgio e Nelson Rosado prestem declarações, até porque, se compararmos isto com uma prova de atletismo ou de alta competição, são os anjos que têm que fazer o trabalho todo. Porque recai sobre eles, digamos, a missão de provar que o vídeo que a Joana Marques publicou
teve consequências. E como é que vão tentar fazer isso? Bom, enfim, com os testemunhos, presumo, vão falar do impacto que teve neles, não é? E nas famílias, eles falam muito sobre isso. Mas depois têm de provar, de alguma forma, que houve concertos cancelados e que, se foram cancelados ou não marcados, foram especificamente por causa disto. Ou seja, têm de provar o prejuízo. Tem de provar o prejuízo. Eu diria que essa parte dos danos patrimoniais é hipoteticamente a mais difícil, não é? Porque, aliás, este tipo de processos muitas vezes esbarra nesta circunstância, que são coisas muito difíceis de provar. Bom, a não ser que tenhamos alguém de uma comissão de festas de uma qualquer cidade a vir dizer nós íamos contratar os irmãos Rosado e já não contratámos porque achámos que podia ser uma desgraça. Mas a questão depois está em cima da mesa um processo num valor de mais de 1 milhão de euros. Chegar a esse valor. Portanto, eu acho que são muitos Milhões chefes de de euros. comissões de festas que são necessários para comprovar isto. Apesar disso, enfim, não sei bem qual será. Eu acho que essa até é a parte mais interessante de tentar perceber. Isto de um ponto de vista puramente do espectador. Sim, de quem está de fora. Quem está de fora a envolvido. ver é tentar perceber o que é que vai ser possível fazer para provar tudo isto. Não é? Do lado da defesa de Joana Marques, que não tem de facto o ônus da prova, não lhe cabe a ela provar que não fez aquilo, mas caberá desfazer um bocadinho os argumentos que os anjos vão apresentar. Mas a discussão pode ser um bocadinho mais conceptual neste caso, sobre os limites do humor, sobre o real impacto que uma piada, uma graça pode ter. Eu acho que essa é que é a defesa da Joana Marques, obviamente, vai basear-se. Talvez seja até, se calhar, o discurso, se assim quiseres, que precisa de menos preparação, ou de menos produção, ou de. Quer dizer, não é preciso juntar provas, não é preciso esse trabalho. É uma questão de afirmar o direito à liberdade de expressão. Afirmar o direito ao trabalho criativo, sendo que o humor é a matéria que a Joana Marques trabalha. Eu acredito depois que deve acrescer aqui o facto de o vídeo já existia. Portanto, não, é uma óbvia montagem, não é? Portanto, Mas o vídeo original que tem aquela performance que correu menos bem já estava nas redes sociais quando Joana Marques pegou nele, é isso? E havia, os vídeos têm comentários, têm críticas, portanto, eu não sei até que ponto é que é possível, lá está, tem a ver com esse exercício de provar que objetivamente foi aquele minuto que teve tamanha consequência na vida da dupla musical. E que essa consequência existe, não é? Que é prática e que é palpável e é provável. E depois há aquela questão interessante, aí tu saberás melhor que eu, que é a diferença entre um processo, como é que é? Um processo cível e um processo crime. Ora bem, na prática ninguém vai preso. Ninguém vai preso. Essa é a questão fundamental, não é? Portanto, o que está em causa é o pagamento ou não pagamento de uma indemnização. Sim, este julgamento não vai terminar com uma pena de prisão para Joana Marques, ou efetiva ou suspensa. Vai terminar ou com a definição de uma indemnização ou com a não definição de uma indemnização, se não for dada razão aos anjos. O que, na verdade, é também uma das diferenças em relação a um outro caso que tem esta coincidência temporal de ter acontecido agora no Brasil, que também levanta a questão dos limites do humor, que é o caso do Léo Lins, um humorista brasileiro que foi condenado a 8 anos de prisão por piadas num programa. Mas esse caso, de facto, não tem absolutamente nada a ver com este caso, certo? Não tem a ver. Para já há um se assim quiseres, atenção, há uma reputação que antecede todo este caso associado a Léo Lins. No caso da Joana Marques, a Joana Marques tem a sua reputação, não é esta. Há muita não é? gente que não gosta. Exatamente, mas isso acontece com tipo de humor. Quase todos os humoristas. Que o Léo Lins é muito conhecido no Brasil há muito tempo por trabalhar as piadas de uma forma que alguns consideram confrangedora, outros veem como agressiva. Porque é humor negro? Sim. É de tal forma que alguns acham que simplesmente não pode acontecer porque é um humor que trabalha, se assim quiseres, temas como a homossexualidade, o racismo, a obesidade, a pedofilia,
na essência fazendo piadas a partir de situações de extrema vulnerabilidade. Ou usando como matéria de trabalho minorias ou grupos sociais desprotegidos ou desfavorecidos. Obviamente que há quem... São particularmente protegidos por leis no Brasil. Sim, há leis mais específicas. Exato, mais específicas sobre até que ponto se pode ir. Mas depois há sempre um lado pessoal em quem julga, não é? Há sempre a decisão final. No caso desta sentença da qual ainda haverá recurso, portanto o caso ainda não está encerrado, mas até agora é uma sentença de 8 anos. Curiosamente, há alguns advogados que, apesar de terem reservas, advogados brasileiros, face à liberdade de expressão, que até acham que deve ter limites, mesmo esses advogados, alguns deles, ou muitos deles, consideram que é uma pena excessiva. Mas o que a juíza disse é que o exercício da liberdade de expressão não é absoluto nem ilimitado. E esta é que tem sido a grande questão nos últimos tempos em volta do humor e dos humoristas. Que já passou por Portugal em alguns casos, se calhar os mais conhecidos de sempre, mas que não chegaram a tribunal, envolveram o Hermano José, quando ele nos anos 80 faz aquele sketch sobre a Rainha Santa Isabel, e o programa é cancelado, e depois em 96, o que foi em 96, com o sketch da Última Ceia, houve algumas queixas, mas a RTP avançou na mesma, e o programa passou, mas ficou sempre ali um certo melindre. Agora há pouco tempo houve alguns casos, em 2019 por exemplo, não sei se te recordas disto, mas houve um caso o juiz Neto Moura, que tinha decidido sobre um caso de violência doméstica. Sim. Acusou, ele disse que ia mover um processo contra o Diogo Batáguas, que é um humorista. Depois acabou por não acontecer. Mas, por exemplo, em 2023 o Guilherme Duarte, que é outro humorista, foi mesmo a tribunal. Ele foi processado pelo deputado do Chega, o Pedro dos Santos Frazão. E depois todas as acusações foram consideradas nulas. Portanto, não teve andamento em tribunal, a liberdade de expressão sobrepôs sempre, e nunca as acusações de quem moveu os processos foram consideradas suficientes para avançar. Sobre o que vai acontecer neste caso dos Anjos contra Joana Marques, que é uma frase por si só tem alguma graça, Anjos contra Joana Marques, estaremos lá para ver. Obrigada, Tiago. Obrigado. Tiago Pereira é editor de cultura do Observador. Antes de terminar, 3 coisas que precisa de saber sobre esta semana. O Parlamento debate o programa do Governo na terça e na quarta-feira e terá também de o votar por causa da anunciada moção de rejeição do PCP. Depois do arranque no fim de semana e do jogo do Porto frente ao Palmeiras, as equipas portuguesas voltam ao Mundial de Clubes já hoje, segunda-feira. O Benfica joga com o Boca Juniors. Na quinta-feira, o Festival de Música Mel Calorama arranca com uma viagem à pop eletrónica de culto dos Pet Shop Boys. Esta foi a história do dia. A sonoplastia é do Bernardo Almeida, a música do genérico é do João Ribeiro. E eu sou a Sara Antunes de Oliveira. Boa semana e até amanhã. O Carlos susteve a respiração e abriu a sua encomenda da Amazon. É um novo aspirador robô que vai deixar o seu chão impecável por um preço muito mais baixo do que ele estava à espera. Para o Carlos, é 5 estrelas. Desde aspiradores robô a eletrodomésticos para a cozinha e muito mais. Encontre os produtos com as melhores opiniões a preços que vai adorar hoje mesmo na Amazon.